20h04. Boa noite a todos. Solicito a senhora primeira secretária, Daniela Rodrigues Viana Diogo, que certifique a presença dos senhores vereadores para que se inicie a 9ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Fartura. Boa noite. Senhor presidente, certifico presença unânime dos vereadores. Certificada a presença dos senhores vereadores e havendo quórum legal e regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 9ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Fartura. Conforme o artigo 78 do Regimento Interno em vigor, a ata da 8ª sessão ordinária, realizada dia 21 de maio próximo passado, não sendo impugnada ou retificada, será considerada aprovada. Consulto os senhores vereadores se tem alguma ressalva. Não havendo nenhuma manifestação, fica aprovada a ata da 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Fartura. Solicito a senhora primeira secretária que proceda à leitura das matérias do expediente desta presente sessão. Indicação número 42, 2014. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores. Eu, Mariel Garbelotti, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fundamento no artigo 66 do Regimento Interno dessa digna Casa de Leis, venho, respeitosamente perante Vossa Excelência, indicar ao excelentíssimo prefeito municipal, qual seja, Sr. Hamilton César Bortotti, para que entre em contato com o Conselho Municipal de Trânsito, objetivando a instalação de um redutor de velocidade lombada na rua Joaquim Antônio da Rocha, na Vila Planalto, e na Avenida Maximiano de Andrade, no bairro Morada do Sol. Justificativa. Tenho sido constantemente abordado nas ruas por munícipes inconformados com problemas que estão sendo causados por motoristas imprudentes de carros e motos que trafegam em muitas ruas de nossa cidade. Na maioria dos casos, o excesso de velocidade destes carros e motos acarreta um perigo de atropelamento, principalmente para as crianças que muitas vezes brincam nas proximidades, com o intuito de prevenir um possível atropelamento que possa eventualmente ocorrer no local, faz-se necessário a instalação de um redutor de velocidade lombada, mais precisamente em frente à residência número 349 da rua Joaquim Antônio da Rocha, na Vila Planalto, e também na Avenida Maximiano de Andrade, Morada do Sol, nas proximidades da saída para 249 Fartura, para SP 249 Fartura Carlópolis, o que com certeza resolveria o problema. Aproveito a oportunidade para reforçar o pedido de outros vereadores desta casa, que anteriormente solicitaram também a instalação desses redutores de velocidades lombadas em outras localidades, a qual destaco na Rua São Paulo, na altura 160, na Vila Nossa Senhora de Fátima, na Rua Santa Luzia, na altura do número 302, na Vila Nossa Senhora de Fátima, e na Rua Samuel de Oliveira, na altura da Igreja Testemunha de Jeová. Venho salientar que essa indicação se deve a pedido dos próprios moradores dessas ruas, que vêm, através deste vereador, encaminhar a este Executivo Municipal para posteriores providências. Sala das Sessões, 2 de junho de 2014, Mariel Garbelotti, vereador. Indicação número 43, 2014. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores. Eu, João Carlos Riso, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fundamento no artigo 66 do Regimento Interno dessa digna Casa de Leis, venho respeitosamente perante Vossa Excelência indicar ao excelentíssimo prefeito municipal, qual seja, Sr. Hamilton César Bortotti, para que entre em contato com os proprietários de terrenos nos loteamentos Jardim da Serra 1, 2 e 3, para que efetue limpeza dos mesmos o quanto antes. Justificativa.
Considerando as atribuições do Poder Executivo, que este entre em contato com o setor de fiscalização, objetivando a recomendação aos proprietários dos terrenos no Jardim da Serra 1, 2 e 3, para que efetuem a limpeza destes o quanto antes, inclusive os ainda pertencentes à empresa Moura Leite Empreendimentos Imobiliários, visto que muitos se encontram com mato alto, causando transtornos. Os munícipes que residem nestes loteamentos reclamam que existem muitos terrenos vagos com mato alto, juntando insetos, ratos, cobras, etc., que invadem as residências e causam transtornos, sem contar de larápios que aproveitam de matos para se esconderem para furtar as residências. Então, baseado nas leis existentes que a Prefeitura cobre dos munícipes a limpeza dos lotes, sugerindo a contratação de pessoas especializadas neste tipo de serviço. Sala das Sessões, 2 de junho de 2014, João Carlos Riso, vereador. Indicação número 44, 2014. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores. Eu, João Carlos Riso, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fundamento no artigo 66 do Regimento Interno dessa digna Casa de Leis, venho respeitosamente perante Vossa Excelência indicar ao excelentíssimo prefeito municipal, qual seja, senhor Hamilton César Bortotti, para que entre em contato com o setor de obras, objetivando os reparos necessários no calçamento da Avenida Antônio Prioli, no trecho localizado nos fundos da Escola Municipal João Batista de Oliveira. Justificativa. Passando pela Avenida Antônio Prioli, podemos verificar um trecho onde as lajotas estão soltas, estão rebaixadas e outras levantadas, causando trepidação dos veículos e até mesmo danos nos veículos baixos, pois podem pegar no assoalho, escapamento e etc. Outro problema são as lajotas soltas que, em caso de chuvas, ficam com água parada embaixo, que espirra nos transeuntes quando algum veículo passa, sem contar a péssima aparência que está ao citado local, necessitando de reparos mencionados. Sala das Sessões, 2 de junho de 2014, João Carlos Riso, vereador. Indicação número 45, 2014. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores. Desculpa. Nós, Daniela Rodrigues Viana Diogo e José Flávio Ribeiro, ambos no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fundamento no artigo 66 do Regimento Interno dessa digna Casa de Leis, vimos respeitosamente perante Vossa Excelência sugerir ao excelentíssimo prefeito municipal, qual seja, senhor Hamilton César Bortotti, para que entre em contato com a Coordenadoria Municipal da Saúde, objetivando a instalação urgente de um CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, e um NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família no município. Justificativa. Na sexta sessão ordinária, realizada no dia 22 do mês de abril deste ano, o plenário desta Casa de Leis aprovou por unanimidade o requerimento número 34/2014, o qual questionava a Prefeitura Municipal sobre qual política ou atitude estava sendo adotada no que se refere à grande quantidade de bêbados concentrados na extensão da Praça 9 de Julho, no pátio da Matriz Nossa Senhora das Dores e na Praça Deocleciano Ribeiro, em Fartura. No dia 21 do mês seguinte, a Prefeitura protocolou resposta ao requerimento esclarecendo o seguinte: ante o solicitado, informo que a concentração de bêbados nos locais acima indicados tem sido um grande problema para o Executivo Municipal, o qual se acha inibido quanto à medida a ser tomada, que seja efetiva para resolver a questão. Assim, ao finalizar a resposta, a Prefeitura pede o seguinte: diante disto, solicito auxílio dos nobres vereadores para a resolução do impasse, bem como sugestões para possíveis posicionamentos a serem adotados. Entendemos que a grande concentração de bêbados nos logradouros públicos mencionados é um grande problema de ordem social e, portanto, necessita de solução urgente.
Para tanto, a municipalidade dispõe de servidores competentes e capacitados na Coordenadoria Municipal da Assistência Social e Saúde, a qual vem desenvolvendo um trabalho sério e efetivo. Por outro lado, se o Executivo Municipal se sente inibido quanto à medida a ser adotada, a Câmara Municipal não padece deste mal. Prova disto é que no ano passado o Poder Legislativo Local instaurou a Comissão Especial de Estudo sobre Álcool e Drogas, a qual trabalhou por mais de 4 meses fazendo um detalhado e criterioso levantamento da situação em nosso município. A comissão ouviu autoridades, policiais, civis, alunos e pessoas envolvidas nessa questão. Como resultado, foi elaborado um relatório final contendo não apenas as conclusões do estudo, mas também sugestões de soluções para os problemas elencados. Esse relatório foi enviado para diversas autoridades, inclusive para o digníssimo senhor prefeito municipal. Assim, diante da inércia do Poder Executivo quanto ao assunto em tela, em virtude de sua inibição e do pedido formulado pelo mesmo para auxiliá-lo na resolubilidade da questão, formulamos essa indicação sugerindo a imediata instalação do CAPS e do NASF em nossa cidade. Lembramos que essas medidas já haviam sido sugeridas pelo relatório final da Comissão Especial de Estudos de Álcool e Drogas. Ademais, várias foram as sugestões, as quais serão encaminhadas em indicações futuras. Essa solicitação já foi feita outras vezes. Sala das Sessões, 2 de junho de 2014, Daniela Rodrigues Viana Diogo, vereadora, José Flávio Ribeiro, vereador. Indicação número 46, 2014. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores. Eu, Luciano Pérez, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fundamento no artigo 66 do Regimento Interno dessa digna Casa de Leis, venho, respeitosamente perante Vossa Excelência, indicar ao excelentíssimo prefeito municipal, qual seja, senhor Hamilton César Bortotti, para que estude a possibilidade de construir ciclovias nas ruas de nosso município. Justificativa. Senhor prefeito, essa indicação se faz válida pelo fato de que o uso da bicicleta é atualmente o meio mais barato e menos poluente existente no mundo, mas, de acordo com pesquisas realizadas, ainda é pequena a parcela da população que fazem da bicicleta seu meio de transporte diário. O principal fator apontado pelo baixo número de usuários é a falta de investimentos em vias adequadas para o trânsito dos ciclistas. Por este motivo, venho, através dessa indicação, sugerir à atual administração para que estude a possibilidade de construir ciclovias nas ruas de nossa cidade, pois, além de dar mais segurança no trânsito, tanto aos ciclistas e motoristas, a administração estaria contribuindo positivamente com a saúde dos nossos munícipes. Tenho certeza de que estes investimentos seriam de grande valia à nossa população, além de ser uma atitude pioneira em nossa região, que infelizmente não olha para o tema com a devida importância que deveríamos. Sala das Sessões, 2 de junho de 2014, Luciano Pérez, vereador. Autoriza a Secretaria da Casa a encaminhar as indicações aos setores competentes. Requerimento número 52, 2014. Excelentíssimo senhor presidente, nós, Daniela Rodrigues Viana Diogo, Fernando Emílio Bertoni, José Flávio Ribeiro e João Batista Massaruti, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereadores e com fundamento no inciso 9 do artigo 58 ao artigo 67, ambos do regimento interno dessa digna Casa de Leis, vimos respeitosamente perante Vossa Excelência requerer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, qual seja, senhor Hamilton César Bortotti, para que responda as seguintes indagações. A. Qual a relação de cidadãos que receberam alvará para prestarem serviço de táxi em nosso município desde o ano de 2010 até a presente data? Fornecer cópia dos nomes e respectivos pontos. B. Qual critério utilizado atualmente para conceder tal alvará?
Justificativa. Este requerimento tem por objetivo sanar algumas dúvidas de munícipes que procuraram estes edis. Ademais, cabe ao vereador sempre agir no sentido de buscar esclarecimentos e tornar a atividade administrativa transparente. Sala das Sessões, 26 de maio de 2014, Daniela Rodrigues Viana Diogo, vereadora, Fernando Emílio Bertoni, vereador, José Flávio Ribeiro, vereador, João Batista Massaruti, vereador. Coloco em votação o requerimento número 52 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 53, 2014. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Mariel Garbelotti, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fundamento no inciso 9º do artigo 58 e artigo 67, ambos do regimento interno dessa digna Casa de Leis, vem respeitosamente perante Vossa Excelência requerer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao ilustríssimo diretor regional do DR7, qual seja, senhor Jorge Massataca Mori, para que informe a esta digna Casa de Leis a respeito das seguintes indagações referente às obras e serviços de recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e melhorias na rodovia SP-249. 1. O trecho em obras entre a cidade de Fartura e Itaguaí apresenta rebaixamento no acostamento, o que por consequência gera degrau entre a pista e o acostamento. Esta situação persistirá ou será solucionada pela empresa que está prestando os serviços? 2. Serão realizadas melhorias no trevo que fornece acesso ao bairro rural farturense Taquara Branca? 3. Pouco antes do trevo de acesso à cidade de Itaguaí, no sentido Fartura-Itaguaí, existe uma pequena ponte, a qual está deteriorada e com sérios problemas de ordem estrutural. Essa ponte será restaurada? Justificativa. As obras que estão sendo realizadas nas rodovias estaduais de nossa região merecem aplauso e consideração, tendo em vista a qualidade do serviço e a peculiar atenção que o DR7 tem dispensado para com o bom feitio dos trabalhos. Por outro lado, a Câmara Municipal foi procurada por alguns munícipes com as indagações expostas acima. Diante disto, visando o esclarecimento da população, formulo o presente requerimento e aguardo a devida resposta. Sala das Sessões, 2 de junho de 2014, Mariel Garbelotti, vereador. Transfiro a presidência ao vereador Fernando Emílio Bertoni, solicito uso da palavra. Receba a presidência e conceda a palavra ao senhor vereador Mariel Garbelotti. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, ouvintes da rádio comunitária, também internautas atentos aqui na sessão. Este requerimento se deve principalmente a pedido de um munícipe que esteve recentemente aqui na casa me visitando e que está acompanhando o desenvolvimento dessa obra ali na SP-249. E não foi coincidência, mas todos aqui sabem do ocorrido no último final de semana, num desse trecho dessa rodovia. Eu queria pedir aqui, senhor presidente, o requerimento já estava pronto, mas eu queria aqui pedir, primeiro, o apoio para que a gente aprove esse requerimento, e segundo, que eu gostaria de incluir também no texto, dentro dos pedidos de informações, se serão realizadas melhorias na sinalização e na segurança no trecho compreendido no trevo ali do bairro do Aleixo também. Eu tenho certeza absoluta, se aquele trecho tivesse melhor sinalizado e tivesse a presença de lombadas ali, o que ocorreu no último sábado não teria acontecido, sem dúvida nenhuma. Eu entendo que quando a gente passa o trecho de Itaguaí, se não me recordo, tem 3 lombadas. A gente chegando em Taquarituba tem uma rotatória enorme e bem sinalizada, mas naquele trecho ali, e aqui nesse trecho da Taquara Branca ainda continua
uma calamidade. Então, eu gostaria que fosse inserido isso no texto também, e que a gente cobre providências, porque rodando aqui pela estrada indo para Piraju, a gente percebe que não há desnível nenhum na pista. Não tem aquele degrau, chamado degrau. E nessa estrada ela é todinha com esse degrau. Será que já está finalizada? Então é nesse sentido que a gente faz o requerimento, cobrando uma resposta do DR nesse sentido. E aproveitando, como eu disse, incluindo essa parte no trecho, no texto também. Então eu peço apoio e aprovarmos esse requerimento e que seja modificado no seu envio também. Obrigado. Transfiro a presidência ao senhor vereador Mariel Garbelotti. Recebo novamente a presidência e coloco em votação, então, o requerimento número 53 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 54 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Nós, Fernando Emílio Bertoni, Daniela Rodrigues Viana Diogo, João Batista Massaruti e José Flávio Ribeiro, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fundamento no inciso 9º do artigo 58 ao artigo 67, ambos do regimento interno dessa digna Casa de Leis, vimos respeitosamente perante Vossa Excelência requerer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal de Fartura, qual seja, senhor Hamilton César Bortotti, para que informe a esta Casa de Leis o exato valor que é repassado mensalmente para o pronto-socorro municipal, visando seu custeio com gastos especificados separadamente. Justificativa. A saúde é uma importante área para qualquer município, assim toda e qualquer ajuda importante deve ser bem-vinda. No entanto, para que nós, vereadores, possamos auxiliar a municipalidade com sugestões e indicações, torna-se necessário receber algumas informações e dados. Portanto, o presente requerimento é no sentido de buscar informações com a finalidade posterior de prestar ajuda. Sala das Sessões, 2 de junho de 2014, Daniela Rodrigues Viana Diogo, vereadora, Fernando Emílio Bertoni, vereador, José Flávio Ribeiro, vereador, João Batista Massaruti, vereador. Coloco em votação o requerimento número 54 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 55, 2014. Excelentíssimo senhor presidente, eu, Luciano Pérez, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fundamento no inciso 9º do artigo 58 ao artigo 67, ambos do regimento interno dessa digna Casa de Leis, venho respeitosamente perante Vossa Excelência requerer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, qual seja, senhor Hamilton César Bortotti, para que este esteja informando a esta Casa de Leis o seguinte. Na última edição do Jornal Sudoeste do Estado, mais precisamente de 31 de maio de 2014, este vereador leu uma nota onde dizia que a Prefeitura de Fartura efetuou o pagamento de autuações referentes às balsas que fazem travessia para as cidades de Itaporanga e Barão de Antonina, referentes aos anos 2004 a 2006, no valor de R$ 2.650,18 à Fazenda Estadual. O que mais me chamou a atenção foi, desde quando a Prefeitura estava em débito com a Fazenda Estadual, porque essas razões Por essa razão, gostaria que fosse esclarecido o seguinte. Quando a Prefeitura de Fartura recebeu a notificação dessas autuações, a administração da época fez alguma defesa que justifique o não pagamento na data da autuação? O que seria mais precisamente essas autuações? Justificativa. Este requerimento tem por objetivo sanar algumas dúvidas de alguns munícipes que também ficaram espantados com o tempo entre a autuação e o pagamento das referidas autuações. Sala das Sessões, 1 de junho de 2014, Luciano Pérez, vereador. Coloco em votação o requerimento número 55 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem.
Requerimento aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 56, 2014. Excelentíssimo senhor presidente, eu, Luciano Pérez, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fundamento no inciso 9º do artigo 58 e artigo 67, ambos do regimento interno dessa digna Casa de Leis, venho, respeitosamente perante Vossa Excelência, requerer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao ilustríssimo presidente do Conselho Municipal de Trânsito de Fartura, qual seja, senhor Mauro Edival da Silva, para que este esteja acionando os membros do Conselho a fim de estarem providenciando junto à Prefeitura Municipal a sinalização e emplacamentos dos logradouros do bairro Colina Verde. Justificativa. Este requerimento se faz válido pelo fato de que recebi o pedido de alguns munícipes farturenses residentes no referido bairro que reclamam da falta de sinalização nas ruas e principalmente a falta de placas de denominação com as devidas identificações. A maioria dos munícipes relatam que a maior dificuldade é o recebimento de mercadorias pelas transportadoras. Por estes motivos apresentados, venho solicitar deste respeitado órgão municipal, que vem fazendo excelente trabalho em prol ao nosso município, que analise este pedido da população residente no bairro Colina Verde. Sala das Sessões, 1 de junho de 2014, Luciano Pérez, vereador. Coloco em votação o requerimento número 56 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 57 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente, eu, Luciano Pérez, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fundamento no inciso 9º do artigo 58 e artigo 67, ambos do regimento interno dessa digna Casa de Leis, venho respeitosamente perante Vossa Excelência requerer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, qual seja, senhor Hamilton César Bortotti, para que este esteja informando a esta Casa de Leis o seguinte. Recentemente, recebi uma reclamação de um servidor público municipal relatando sobre alguns problemas enfrentados dentro do seu setor, onde um funcionário vem prejudicando os andamentos dos trabalhos e sobrecarregando os companheiros, pois semanalmente não aparece ao trabalho, não justifica suas faltas e de vez em quando apresenta atestados de médicos duvidosos. O servidor relata ainda que já percebeu inúmeras vezes por parte do responsável pelo setor uma tentativa de diálogo com este funcionário, mas todas sem sucesso, pois é nítido a falta de responsabilidade e respeito para com seus colegas de trabalho. Sabemos que problemas como este são praticados na maioria das vezes por pessoas que não se preocupam em fazer um bom atendimento ao público, ou, em outros casos, tentam prejudicar o andamento da administração municipal. Por essa razão, venho, através deste requerimento, solicitar dessa administração que informe sobre as seguintes indagações. Quais são as providências que a atual administração está tomando para tentar coibir essas atitudes? Existe alguma sindicância ou processo administrativo instaurado na Prefeitura Municipal? Caso afirmativo, a Prefeitura poderia nos informar sobre o andamento dos trabalhos? Este requerimento tem por objetivo sanar algumas dúvidas dos funcionários que cobram um posicionamento da administração para com este problema. Tendo em vista o ocorrido, está prejudicando seriamente os trabalhos em determinado setor municipal, fazendo com que os munícipes reclamem do atendimento e questionem o trabalho de funcionários sérios que não compactuam com esta postura irresponsável e prejudicial à municipalidade que faz uso dos serviços públicos. Sala das Sessões, 2 de junho de 2014, Luciano Pérez, vereador. Coloco em votação o requerimento número 57 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 58 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente, eu, Luciano Pérez, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fundamento no inciso 9º do artigo 58 e artigo 67, ambos do regimento interno dessa digna Casa de Leis, venho respeitosamente perante Vossa Excelência requerer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado o excelentíssimo prefeito municipal, qual seja, senhor Hamilton César Bortotti,
e ao ilustríssimo comandante da Polícia Militar de Fartura, qual seja, Sr. Rodinei Augusto Rosolém, para que estes estejam informando a esta Casa de Leis o seguinte. No dia 24 de abril de 2014, foi realizada na Câmara Municipal de Fartura uma audiência pública sobre poluição sonora e perturbação do sossego público no município de Fartura, organizada pelo senhor promotor da Justiça da Comarca de Fartura, Dr. Gustavo Roberto Costa. Uma audiência muito produtiva, onde autoridades e população puderam explanar sobre os problemas enfrentados e debater possíveis atitudes a serem tomadas, visando coibir atos praticados contra o bem-estar e sossego de nossa cidade. Nessa audiência, foi acordado entre as autoridades municipais, entre elas Prefeitura Municipal e Polícia Militar, que algumas atitudes seriam tomadas por ambos, entre elas, maior rigor na fiscalização dos comércios e residências, operações rotineiras de fiscalização nos veículos infratores, realizando, se necessário, a apreensão dos veículos e realização de campanhas de conscientização da população, divulgando as consequências do desrespeito à lei, por meio de placas indicativas, comunicados na imprensa escrita e falada. Por essa razão, venho, através deste requerimento, solicitar que Vossas Senhorias, para que informem a esta Casa de Leis o que segue. Como andam tais procedimentos acordados com a audiência pública? Já foram iniciadas ações para acabar com este problema? Em caso de afirmativo, quais atitudes já foram tomadas e os respectivos resultados? Justificativa. Este requerimento tem por objetivo fazer com que este tema importantíssimo para a nossa população e que já há algum tempo vem incomodando nossa cidade, possa, de uma vez por todas, ser combatido e, principalmente, seja banido de nosso meio. Aproveito ainda para apresentar como sugestão uma atitude tomada pela cidade vizinha de Itaguaí, que também sofre com este problema, e por essa razão vem intensificando as campanhas e informando aos munícipes sobre a existência da lei e possíveis sanções aos infratores. Sala das Sessões, 2 de junho de 2014, Luciano Pérez, vereador. Coloco em votação o requerimento número 58 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei Legislativo número 414, de 20 de maio de 2014. Dispõe sobre a denominação do prédio do Programa Estratégia Saúde da Família do bairro Bela Vista de Maria Sarita Gabriel Palma e da outras providências. Antônio Dorivete Gabriel, vereador da Câmara Municipal de Fartura, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, com embasamento no artigo 36 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que esta Casa de Leis aprova o seguinte. Lei, artigo 1º. Fica denominado de Maria Sarita Gabriel Palma, o prédio que abrirá o Programa Estratégia Saúde da Família, na rua Juraci Claudino, bairro Cidade Feliz, município de Fartura, São Paulo. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei ocorrerão por conta de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Fartura, 20 de maio de 2014, Antônio Dorivete Gabriel, vereador, autor. Apoio. João Carlos Riso, Luciano Pérez, Vanier Roberto Dognani. Coloco em votação quanto à deliberação o projeto de lei legislativo número 4 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei Complementar número 1714, de 2 de junho de 2014. Dispõe sobre alteração de dispositivos do anexo 8º, quadro de cargos de provimento em comissão, da Lei Complementar 0509, de 26 de março de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimento da administração direta e indireta do município de Fartura,
institui tabelas de vencimentos e dá outras providências. Hamilton César Bortotti, prefeito municipal de Fartura, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprove, ele sanciona e promulga a presente lei. Artigo 1º. Fica introduzida a seguinte alteração no quadro dos cargos de provimento em comissão, constante no anexo 8º da Lei Complementar 0509, de 26 de março de 2009, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimento da administração direta e indireta do município de Fartura e dá outras providências com as alterações posteriores. Primeiro, a denominação do cargo de assistente jurídico fica alterada, passando o cargo a ser identificado pelo título consultor jurídico, mantidos os vencimentos, a quantidade e a referência. Artigo 2º. Ficam instituídos para o cargo de provimento em comissão a que se refere o inciso 1º do artigo 1º desta lei as seguintes atribuições. Primeiro, assessorar o gabinete do prefeito no planejamento estratégico das ações governamentais, em especial nas prioridades de atuação preventiva e repressiva a eventuais desvirtuamentos dos princípios descritos no artigo 37, Constituição Federal, atuando como interlocutor perante a Procuradoria de Justiça Municipal, determinando a esta as diretrizes almejadas pelo chefe do Poder Executivo. Artigo 3º. Fica instituída para cargo de provimento em comissão a que se refere o inciso 1º do artigo 1º desta lei o seguinte requisito. Primeiro, curso superior em Direito, inscrição válida e em vigor na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias constantes no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Fartura, 2 de junho de 2014, Hamilton César Bortotti, prefeito municipal. Coloco em votação, quanto à deliberação, o projeto de lei complementar número 17 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei complementar número 1814, de 2 de junho de 2014. Dispõe sobre a criação de cargos do quadro de pessoal do anexo 1º da Lei Complementar 0509, de 26 de março de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimento da administração direta e indireta do vencimento do município de Fartura. Institui tabelas de vencimento e dá outras providências. Hamilton César Bortotti, prefeito municipal de Fartura, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a presente lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar o seguinte cargo de provimento efetivo no anexo 1º da Lei Complementar 509, de 26 de março de 2009, conforme tabela abaixo. Cargo, Procurador Municipal, tabela superior, referência T1A1, atual 1, novo 1, posterior 2. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei complementar correrão por conta de dotações próprias constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Fartura, 2 de junho de 2014, Hamilton César Bortotti, prefeito municipal. Coloco em votação, quanto à deliberação, o projeto de lei complementar número 18 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 4714, de 2 de junho de 2014. Autoriza o Executivo Municipal a doar o serviço de terraplanagem para a construção de 11 unidades habitacionais no âmbito do Programa Nacional de Habitação Rural, PNHR, no município de Fartura e dá outras providências. Hamilton César Bortotti, prefeito municipal de Fartura, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º.
fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a executar serviços de terraplanagem de forma gratuita em bairros rurais do município de Fartura, para a construção de 11 unidades habitacionais no âmbito do Programa Nacional de Habitação Rural, PNHR. Artigo 2º, os serviços deverão ser agendados junto à Coordenadoria Municipal de Serviços e Obras Públicas e à Coordenadoria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e serão realizados conforme disponibilidade de máquinas. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei ficarão a cargo de recursos próprios da Coordenadoria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Fartura, 2 de junho de 2014, Hamilton César Bortotti, Prefeito Municipal. Coloco em votação, quanto à deliberação, o projeto de lei número 47 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito aos senhores vereadores que façam suas inscrições para efetuarem moções verbais. Concedo a palavra ao vereador João Carlos Riso. Senhor presidente, eu queria mandar uma moção de pesar ao senhor Aparecido Nóbrega, família Aparecido Nóbrega. Conforme solicitação de Vossa Senhoria e conforme o hábito dessa casa, eu autorizo a Secretaria da Casa a encaminhar moção de pesar a familiares e que se conste na ata desta presente sessão. Nada mais havendo a ser tratado no expediente desta presente sessão, declaro a suspensa por 15 minutos para que as comissões permanentes exarem os pareceres hoje aqui aos projetos deliberados. 21h10. Passemos à ordem do dia. Solicito a senhora primeira secretária Daniela Rodrigues Viana Diogo que certifique a presença dos senhores vereadores para que seja reiniciada a presente sessão. Certifico a presença unânime dos vereadores. Havendo o número regimental e ainda sob a proteção de Deus, declaro reaberta a presente sessão, comunicando que os projetos hoje deliberados receberam pareceres favoráveis e estão aptos a serem votados. Comunico que os projetos de lei complementar, números 12, 14 e 15, e o projeto de lei número 39, que estavam nas comissões, também serão levados à votação. Comunico ainda que os membros destas requereram primeira e segunda votação dos projetos nesta mesma sessão, o que foi deferido por esta presidência. Concedo a palavra ao vereador João Batista Massaruti. Senhor presidente, nobres vereadores, nossa excelentíssima vereadora Daniele, nossos amigos ainda presentes, como é de conhecimento de todos, nesse momento eu requeiro a dispensa da leitura dos mesmos. Conforme solicitação de Vossa Senhoria, coloco em votação o vosso requerimento. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Obrigado. Coloco em primeira discussão o projeto de lei legislativo número 4 de 2014, que dispõe sobre denominação do prédio do programa Estratégia Saúde da Família do bairro Bela Vista e da outras providências. Esse projeto denomina, conforme especifica o prédio, de Maria Sarita Gabriel Palma, o prédio que vai abrigar o programa Estratégia Saúde da Família, no bairro Bela Vista. Cidade feliz, né? Coloco em primeira votação o projeto de lei legislativo número 4 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em segunda discussão o referido projeto de lei legislativo número 4 de 2014. Peço a palavra, senhor presidente. Concedo a palavra à vereadora Daniela Viana. Senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente, internautas, ouvintes da rádio. Nobre vereador Dorivete, eu gostaria de parabenizá-lo pela sua iniciativa,
terá todo o meu apoio. A Sarita realmente foi uma companheira de luta, de trabalho, e que merece muito. Então, meus parabéns, tem o meu apoio, e com certeza vou estar a favor desse projeto. A única coisa que eu gostaria aqui de relembrar também, em memória dela, a luta dela para que as pessoas que estão aposentadas por saúde recebessem o Vale Sexta. Então, que juntamente com esse projeto, eu acho que uma outra grande homenagem seria a realização desse sonho que ela lutou tanto em vida. Então, até peço seu intermédio aí para o senhor prefeito, para que realmente seja feito isso, que possa acontecer, esse grande sonho da nossa companheira Sarita. E parabéns pela iniciativa, tenho o meu apoio. Obrigada. Coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei legislativo número 4 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos, despacho a sanção do senhor prefeito municipal. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 12 de 2014, projeto que cria a Zona Especial de Interesse Social na área consolidada do assentamento irregular denominado Loteamento Alves, no município de Fartura, e da outras providências. Peço a palavra, senhor presidente. Concedo a palavra à vereadora Daniela Viana. Senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente, eu não entendi ainda por que a prefeitura mandou diretamente aqui para a Câmara Municipal, sendo que, considerando que é um pedido, né, até mesmo para mudança para interesse social, a prefeitura já está cansada de saber que tem que primeiro passar para o Conselho Municipal do Plano Diretor. Então, eu vou pedir vista, porque nós temos que encaminhar esse projeto para o Plano Diretor. Não é nada contra o projeto, muito pelo contrário, mas é a questão da burocracia e que, infelizmente, a Prefeitura ainda não entendeu que tem esse trâmite. Então, até gostaria que houvesse esse cuidado daqui para frente. Obrigada. Então, eu faço pedido de vista, desculpa. Conforme prevê o regimento desta casa, pedido de vistas concedido, apenas informando que esse projeto ficou nas comissões, mas nós recebemos hoje o comunicado da presidente do Conselho Municipal, do Plano Diretor, de que ele não havia passado pelo Conselho. Então, né, é um pedido de vistas pertinente em relação a isso, porque somente hoje essa casa recebeu esse comunicado. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 14 de 2014, projeto que dispõe sobre a alteração do anexo 7, constante na lei complementar número 5 de 2009, de 26 de março de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração direta e indireta do município de Fartura, institui tabela de vencimento e dá outras providências. Esse projeto, ele altera o quadro e onde consta requisito de provimento do cargo de agente comunitário de saúde, ele passa de ensino fundamental, de ensino médio, completo, para ensino fundamental. E também coloca requisitos no cargo. Pela ordem, senhor. Concedo a palavra ao vereador Antônio Dorivete Gabriel. Senhor presidente, nobres colegas, me recordo que sobre esse assunto a gente já debateu aqui. Eu me recordo também que quando da discussão da matéria, eu dizia que teríamos que explorar todas as possibilidades para que esses profissionais conseguissem, né, serem efetivados em suas funções, sem a necessidade de participarem de concurso público. Eu acho que ainda a gente tem que lutar até, como eu disse, até o último instante, até o último minuto. Então, peço vista, senhor presidente, neste projeto complementar, para que a gente ainda lute até o final em relação a esses profissionais. Era isso. Peço a palavra, senhor presidente. Conforme vossa solicitação, conforme prevê o regimento, o pedido de vistas concedido para vossa senhoria, como eu abri a discussão,
Concedo a palavra à vereadora Daniela Viana. Senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente, internautas, eu parabenizo o senhor Dorivete pelo seu pedido de vista, né? Se o senhor não fizesse, eu estaria fazendo, porque hoje a prefeitura respondeu para nós, chegou até aqui, a resposta do nosso ofício que nós encaminhamos em relação ao estudo, para que eles pudessem já pertencer ao quadro de funcionário. Infelizmente foi a seguinte resposta. Hamilton César Bortotti, na qualidade de prefeito municipal, em atenção ao ofício em epígrafe, servimos-nos do presente para esclarecer que, conforme o parecer jurídico anexo 1º e cópia dos documentos que se encontram em poder da municipalidade anexo 2º, contudo, conforme consta no anexo 2º, os agentes comunitários de saúde não demonstraram cumprir com os requisitos estabelecidos na Lei 11.350/2006, violando assim o inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal, o que nos impossibilita a integração dos agentes comunitários de saúde contratados inicialmente pela Santa Casa de Misericórdia de Fartura ao quadro de funcionário público. Eu espero, aqui ele até coloca, esperando ter atendido a pretensão, nos colocamos à disposição. Eu fico muito triste com essa colocação da prefeitura, porque eu sei do seu apoio aos agentes, vereador Dorivete, e de todos nós aqui também presentes, e eu fico muito triste porque eu não concordo. Nós colocamos na reunião que estivemos conversando com o senhor prefeito e também com a advogada, a doutora Cristiane, colocamos várias alternativas, e que são todas legalmente aceitáveis. Então, na minha opinião, não faz porque não quer. Eu não tenho outra coisa para dizer a respeito disso. Porque nós até propomos que fosse aberta uma sindicância para ouvir as pessoas que em vida podem declarar, podem assinar que houve uma seleção. Eu não entendo. Se para a polícia eu vejo alguém matando o outro, a minha palavra é importante, por que nesse caso não é? Né? Então, assim, para coisas tão sérias, tão graves é importante, e para uma coisa séria como essa, a palavra não vale. Pessoas que fizeram a seleção estão vivas e podem afirmar que houve uma seleção. Se houve perda de documento, não é culpa desses agentes que vão pagar por um erro que aconteceu, por um roubo ou por um fogo que pegou aí, sei lá o que aconteceu com essa prova, mas a gente sabe que houve uma seleção. Todo mundo sabe, e as pessoas que fizeram a seleção estão vivas. Então, desculpa, senhor prefeito, mas eu não aceito essa justificativa. Para mim é falta de vontade. Muito obrigada. E parabéns pelo pedido de vista. Conforme foi anunciado, o pedido de vistas concedido. Passamos então ao projeto de lei, coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 15 de 2014. Projeto que cria a Zona Especial de Interesse Social na área consolidada do assentamento irregular denominado Loteamento Paz, no município de Fartura, e da outras providências. Presidente, peço a palavra. Conceda a palavra à vereadora Daniela Viana. Senhor presidente, mais uma vez, um projeto que o executivo, não sei por que, cometeu o erro de não mandar para o plano diretor. Então, nós temos que seguir a burocracia, como o senhor mesmo já disse anteriormente. A presidente do conselho esteve aqui confirmando essa situação. Então, eu peço vistas para que vá para o Conselho Municipal do Plano Diretor e depois retorne a essa casa. E, mais uma vez, eu peço que a Prefeitura não cometa mais esse erro. Muito obrigada. Conforme prevê nosso regimento interno, pedido de vistas concedido. Apenas um esclarecimento, o projeto de lei complementar número 16 de 2014, ele foi retirado pelo Executivo Municipal, que estava nas comissões. Projeto de lei complementar número 17. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 17 de 2014, projeto que dispõe sobre a alteração de dispositivos do anexo 8, quadro de cargos de provimento em comissão, da Lei Complementar número 5 de 2009, de 26 de março de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos
carreiras e vencimentos da administração direta e indireta do município de Fartura. Institui tabelas de vencimento e dá outras providências. Ele altera a denominação do cargo de assistente jurídico para consultor jurídico e também cria atribuições ao cargo que não havia atribuição e também fica instituído requisito para o cargo. Coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 17 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em segunda discussão o referido projeto de lei complementar número 17 de 2014. Coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei complementar número 17 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos, despacha a sanção do senhor prefeito municipal. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 18 de 2014, que dispõe sobre a criação de cargos do quadro de pessoal do anexo 1 da Lei Complementar número 5 de 2009, de 26 de março de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração direta e indireta do município de Fartura. Institui tabelas de vencimento e dá outras providências. Projeto de lei complementar 18 de 2014, ele cria um cargo de procurador municipal no município de Fartura, em que, já havendo um, cria um novo cargo, ficando para 2 cargos de procurador municipal. Coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 18 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Houve empate na votação, em 4 votos favoráveis, 4 votos contrários. Esta presidência decide pelo arquivamento do projeto, votando contrário também à criação desse cargo. Coloco em segunda discussão, o referido projeto de lei complementar número 18 de 2014. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra à vereadora Daniela Viana. Senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente, internautas, ouvintes da rádio. É duro, né, quando a gente vê certas coisas que não são muito certas. Hoje mesmo eu estava numa reunião na prefeitura e nós estávamos conversando sobre a falta, por exemplo, de fiscais no município, no quadro de executivo, né, até mesmo a dificuldade do plano diretor ser executado em muitos momentos, porque não tem fiscal, a nossa dificuldade de médicos, a nossa dificuldade de tantos profissionais, e de repente vem um projeto para contratar mais um advogado. Até, senhor presidente, o senhor me desculpa a minha ignorância, mas eu acho que quando a gente precisa de muito advogado, né, lembrando que, na verdade, já tinha, o projeto anterior era para mais 2 advogados, quando a gente precisa de muito advogado, eu pelo menos, graças a Deus, né, não precisei ainda assim de advogado, mas quando a gente sabe que precisa muito, é porque tem muita coisa para se defender. Então, não sei, eu posso estar sendo bem ignorante aqui, mas eu acho que quando a gente precisa de muito advogado, é porque a gente faz muita coisa errada. Então, eu não vou votar a favor desse projeto, porque eu acredito que o prefeito não esteja fazendo muita coisa de errado. Então, ele não precisa de tantos advogados. Então, como eu confio no prefeito, eu não vou votar a favor desse projeto. E assim, ao invés de usar o dinheiro para isso, eu acho que poderia estar contratando mais médicos, estar contratando fiscais, estar contratando outros profissionais, melhorando o salário da prefeitura, enfim, fazendo outras ações
que vão ser muito mais úteis do que contratar mais um advogado. Não menosprezando a função, muito pelo contrário, mas é justamente por isso. Eu acho que o Executivo não faz tanta coisa errada, então não precisa de um quadro tão cheio de advogados. Muito obrigada, senhor presidente. Eu coloco em... Conceda a palavra ao vereador Luciano Pérez. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente, ouvintes da Rádio Comunitária, eu gostaria apenas de fazer uma observação na votação desse projeto. Ao meu ver, eu aqui como vereador, eu não faço parte dos trabalhos diários da administração, não, estou constantemente lá, tirando algumas dúvidas, solicitando do jurídico e dos outros setores da municipalidade, mas eu vejo que essa é uma questão mais administrativa. A prefeitura, nos seus trabalhos diários lá, enxergou a necessidade de estar fazendo a contratação de mais um procurador, como é uma exigência do Ministério Público, acabar com os cargos comissionados dentro das prefeituras, dentro das câmaras municipais, e a prefeitura está tentando, através da criação desse cargo, regulamentar e poder contratar mais um para atender toda a demanda da prefeitura, que, pela informação que nos chega, é grande. Eu estive lá na segunda-feira conversando sobre esse projeto e eu tive o relato de uma funcionária do setor administrativo que está dando uma mão lá para o pessoal jurídico e ela reclamando, com 15 dias de trabalho, uma funcionária nova, que em 15 dias de trabalho ela só conseguiu mexer com papel, organizar todo o levantamento daquele departamento, que pela falta de um profissional ali para estar auxiliando nos trabalhos, está sobrecarregando a nossa procuradora municipal. Então, ela passou, uma pessoa que não tem envolvimento político, passou no concurso no setor administrativo e está vendo a necessidade ali. Conversei também com a procuradora municipal, que passou todos os problemas que ela vem enfrentando. Eu ouvi aqui, citando sobre a preocupação de defender de coisa errada. O que eu vejo ali, vereadora, e se a senhora não sabe, os outros vereadores não sabem, a Prefeitura de Fartura, ela há muito tempo, ela vai cometendo erros jurídicos dentro daquela prefeitura com relação à execução fiscal. Existem no município de Fartura, pasmem, pessoas que já faleceram há mais de 8 anos no município de Fartura, e o jurídico nosso passado estava autuando essas pessoas, mostrando uma tremenda desorganização. Então, eu vejo que é uma decisão administrativa. Eu, vereador, eu estou aqui para dar o meu voto de confiança à administração. Se realmente esse problema está atrapalhando os andamentos administrativos da prefeitura, quem sou eu para tentar atrapalhar? Respeito o direito do voto de vocês, voto favorável em segunda votação, mas eu vejo o seguinte, foi falado também de outras áreas. Nós já aprovamos aqui a DI, aprovamos, se eu não me engano, salvo engano, enfermeiros, outros cargos com menos polêmica do que procurador municipal. Eu enxergo o seguinte, eu estou concluindo, senhor presidente, eu enxergo, porque recebo diariamente munícipe farturense que protocola requerimento para o jurídico da nossa prefeitura e passa de 15, 30 dias sem resposta, e nós vamos cobrar desse jurídico um posicionamento, e eles alegam que a demanda é muito grande para uma pessoa só estar fazendo. Então tem meu voto favorável, mas infelizmente a decisão é da maioria. Na ordem, senhor presidente. Conceda a palavra ao vereador Fernando Emílio Bertoni. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, nobre vereadora, público aqui presente, ouvintes da Rádio Comunitária e os que assistem pela internet. Sobre esse projeto, pelo que eu analisei, a decisão que veio da promotoria foi para regulamentar, foi para regulamentar o nome o termo técnico de assistente jurídico para consultor jurídico. E então, desde as administrações passadas, fazendo um retrô aqui, na época do senhor Jurandir Doiani,
existia um procurador jurídico só, e também tinha assessoria contábil, que era o senhor Jurandir Dantas. Na época do senhor José da Costa, também tinha um procurador jurídico, que era o doutor Ídio, e o senhor Jurandir Dantas também assessorando. Na época do senhor Paulo Mamura, um procurador jurídico e um assistente jurídico. Hoje na prefeitura tem o assistente jurídico, tem o procurador jurídico e tem também assessoria contábil. Ainda está querendo criar mais um cargo ainda. Então, eu sou contrário mesmo. Seria da parte. Só para concluir, nobre vereador, nós não estamos querendo atrapalhar em nada a administração, muito pelo contrário, só que o nosso papel aqui também é fiscalizador. Então eu dou uma sugestão para o senhor prefeito. Nós aprovamos aqui também a lei para estagiários. Nós temos aí vários jovens fazendo direito que poderiam auxiliar e muito o corpo jurídico. Como o meu nobre vereador já falou, várias outras gestões já funcionaram com esse número de advogados. E no caso, como também o nobre vereador Tuquinha falou, nós temos aí vários assessores aí, né, a empresa de consultoria e tudo mais que também está auxiliando. Então eu acredito sim que investindo nos estagiários seria uma excelente solução para essa sobrecarga que existe, essa possível sobrecarga existente. Muito obrigado e obrigado, senhor Pituquinho. Salvo engano, acho que abriu vaga para 3 estagiários e vindo esses 3 estagiários para a administração pública, vai sanar bastante a demanda que vem exigindo, como o nobre vereador falou. Só isso, senhor presidente. Transfiro a presidência ao vereador Fernando Emílio Bertoni e solicito o uso da palavra. Receba a presidência e conceda a palavra ao senhor vereador Mariel Gabelotti. Senhor presidente, solicito autorização para permanecer sentado. Solicitação concedida. Obrigado. Senhores vereadores, eu queria aqui justificar a minha decisão, pois eu tive que dar o voto de Minerva em decorrência do empate em 4 votos favoráveis e 4 contrários. Conversei por telefone com o senhor prefeito. Não foi possível a gente participar da reunião que ele marcou. Em primeiro lugar, porque ele marcou depois que mandou o projeto. E, no meu entender, essa reunião tinha que ser feita antes de mandar o projeto para a Câmara. É o meu entendimento. E disse para ele essa questão dos estagiários, já que ele precisa de apoio, contrate quanto estagiário puder, porque a lei permite ele contratar inúmeros. São estagiários da área de direito que, além de tudo, vai estar beneficiando os estagiários, a um custo bem menor. Segundo, que além do cargo comissionado de procurador municipal que já existe, tem o procurador municipal efetivo que já existe, e tem também mais 2 advogados dentro da prefeitura prestando serviço lá, que é o doutor Júnior e a doutora Etienne, que todo mundo sabe que está lá dentro. Então, no meu entendimento, já tem bastante gente para estar prestando esse serviço lá no Executivo. Terceiro, eu tomei essa decisão pessoalmente, por quê? Porque a partir do momento que essa casa rejeitou a reserva de vagas em concurso público, essa casa foi democrática, unânime, decisão 5-4 também. A prefeitura, um direito legítimo, entrou com recurso no Tribunal de Justiça e ganhou o recurso. Inclusive com influência do governo do Estado, porque o governo do Estado tem interesse em aprovar a reserva de vaga no governo também. Mas essa casa foi contrária, e eu me manifesto contrário à reserva de vaga, porque eu acho um absurdo. E esse procurador vai ser chamado da onde? Da reserva de vagas. Então eu estou sendo coerente com a decisão que eu tomei anteriormente em relação à reserva de vagas. Se eu sou contra a reserva de vagas, o procurador municipal que vai ser contratado, nós estamos criando o cargo agora, se for o caso. O concurso que foi feito vai ser chamado esse procurador? É totalmente injusto na minha posição. Então eu estou sendo coerente em relação à minha decisão. Da reserva de vagas, todos os cargos que vierem para essa casa para serem criados, se for ser utilizado reserva de vagas, tem meu voto contrário, porque eu já me manifestei assim, desta maneira anteriormente. Então é assim que vai ser. Paciência.
Faça concurso público, que cargo tem a hora que ele precisar. Da reserva de vagas, infelizmente, é o meu pensamento. Por isso, o meu voto contrário em relação a esse projeto. Transfiro a presidência ao senhor vereador Mariel Garbelotti. Recebo novamente a presidência e coloco então em segunda votação e redação final o projeto de lei complementar número 18 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Novamente houve empate em 4 votos favoráveis, 4 votos contrários. O meu voto, como já me manifestei, pelo voto contrário ao projeto de lei complementar número 18 de 2014 e comunico o arquivamento do projeto. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 39 de 2014, que autoriza o município de Fartura a promover a regularização fundiária de assentamentos irregulares e da outras providências. Conceda a palavra à vereadora Daniela Viana. Senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente, internautas, ouvintes da rádio, esse é mais também um caso de projeto que teria que ter passado antes para o plano diretor. Então eu peço vistas para que ele possa ir para o conselho e depois retornar essa casa. Muito obrigada. Desculpa, conforme prevê regimento interno, pedido de vistas concedido a Vossa Senhoria. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 47 de 2014, que autoriza o Executivo Municipal a doar o serviço de terraplanagem para a construção de 11 unidades habitacionais no âmbito do Programa Nacional de Habitação Rural, PNHR, no município e da outras providências. Esse projeto, ele autoriza esse serviço de terraplanagem para essa finalidade, né, de forma gratuita, e regulamenta também a forma desta despesa. Coloco em primeira votação o projeto de lei 47 de 2014, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade de votos. Coloco em segunda discussão o referido projeto de lei 47 de 2014. Conceda a palavra ao vereador Luciano Pérez. Eu gostaria apenas de destacar a importância desse projeto para o nosso município. Na sessão passada, nós aprovamos aqui um projeto similar, onde o produtor rural passa a ter a possibilidade de ter o seu transporte de calcário, as propriedades pequenas, ter o transporte de calcário para estar corrigindo o solo das suas propriedades, e hoje mais esse projeto enviado pelo Executivo Municipal, o qual eu dou meus parabéns pela segunda sessão consecutiva, beneficiando o pequeno produtor, beneficiando os programas existentes no nosso país e fazendo com que Fartura não fique para trás de nenhum município, de nenhuma cidade, e mostre que essa administração investe no pequeno. Diferente, nós vamos ver, através dessa aprovação desse projeto, máquina trabalhando para o pequeno produtor, fazendo terraplanagem, puxando calcário para o pequeno produtor. Diferente do que nós éramos acostumados a ver no município de Fartura, que era a máquina prestando serviço para fazendeiro, e isso não se questionava, e isso ninguém falava nada, estava tudo normal. Parabéns, senhor prefeito, tem meu voto favorável, tem meu apoio, e mais uma vez, pequeno produtor sendo beneficiado pela administração PSDB. Coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei número 47 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos, despacha a sanção do senhor prefeito municipal. Nada mais havendo a ser tratado na ordem do dia, passamos à parte da palavra livre. Solicito aos senhores vereadores que façam suas inscrições para o uso da palavra. Como não houve inscrição para o uso da palavra livre,
também não houve inscrição no programa Tribuna Cidadã. Nada mais havendo a ser tratado no expediente da presente sessão. Agradeço a presença de todos, apenas comunicando que na próxima sexta agora haverá um evento da Coordenadoria de Cultura, aqui na Câmara Cultural. Eu apenas estava aguardando a presença do senhor coordenador aqui para o tratamento dos últimos detalhes, mas vai haver o evento de lançamento de um livro aqui, de viola caipira, e que projeto cultural, preservação da cultura caipira, palestra com o escritor Edivan Antunes, com o tema Prevenção da Cultura Caipira, noite de autógrafos do livro De Caipira Universitário, a história do sucesso da música sertaneja. E vai haver a apresentação musical da Orquestra de Violeiros aqui do município de Fartura. Então, será realizado na próxima sexta-feira agora, às 20 horas, aqui na Câmara Municipal, a segunda noite cultural aqui da Câmara Cultural, projeto cultural, então, idealizado pelo Rodrigo Afonso Bruno, coordenador de cultura do município, apoio Prefeitura Municipal de Fartura e Câmara Municipal de Fartura e comércio local, né? Então, todos estão convidados, sexta-feira às 20 horas na Câmara Municipal. Nada mais havendo a ser tratado no expediente da presente sessão, agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite.